Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Assim está escrito: Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui estamos diante de uma palavra que Paulo estava dirigindo-se a Timóteo, advertindo a ele, um obreiro jovem. Paulo já um obreiro idoso, experimentado, que já tinha passado por muitas fases na sua vida, no seu trabalho, e ele estava sempre trazendo a lembrança de Timóteo que ele precisaria manter-se firme e confiante unicamente no Senhor, porque certamente ele também atravessaria por alguns momentos difíceis na sua vida, e Paulo estava orientando para que, quando chegasse estes momentos, ele já tivesse o ensino recebido e tivesse a lembrança de que o apóstolo havia instruído e orientado a ele. Paulo, quando começa a falar com Timóteo para encorajá-lo, ele diz o seguinte, olha: trazendo sempre à memória a fé não fingida que em ti há. Então, ele avaliou que na vida de Timóteo havia uma fé, e uma fé que não era fingida, não era uma fé de faz de conta, mas era uma fé perfeita em Deus. E esta fé, ela veio através da mãe e da avó de Timóteo. A sua mãe Eunice e a sua avó Lóide eram as que estavam mais em contato com Timóteo na questão da instrução espiritual. E esta fé ele observou tanto na mãe quanto na avó, e por aqueles exemplos dignos de serem imitados, podemos dizer assim, Timóteo então observou na mãe e na avó a fé que elas defendiam, a maneira como elas se portavam, e aquilo foi trabalhando o coração de Timóteo e entrou no coração dele também, e como ele aprendeu, ele estava vivendo. E o apóstolo agora diz, trazendo à memória a fé que em ti há, uma fé que não é fingida. E ele diz, portanto, eu te lembro que você desperte o dom de Deus que existe em ti. E diz, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, não se envergonhe de mim, nem se envergonhe de nosso Senhor, Jesus Cristo. Porque Paulo estava atravessando por aflições, por prisões, e ele já adverte Timóteo para não se envergonhar, porque aquilo ali, ele não estava sofrendo aquelas prisões por algum mal que ele tinha feito, senão por ser fiel a Deus e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele vai falando com Timóteo, estabelecendo contato com ele, trazendo à lembrança alguns pontos principais, e quando chega neste versículo de número 12, que nós lemos, ele diz, por cuja causa padeço. Ele absorvia todo esse tipo de sofrimento, mas mantinha a fé intocável, firme, segura em Deus. E ele diz aqui, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo tinha uma plena convicção do que ele cria, em quem ele cria, qual era os fundamentos da fé que ele recebeu de Jesus após a conversão. Então ele começa a dizer, porque eu sei em quem tenho crido. A certeza que a pessoa tem naquilo em que ela crê e que ela tem maneiras de expressar o que crer, traz a ela uma firmeza, uma proteção, como se fosse muros para
protegê-la, porque as nossas convicções, nós devemos ter as nossas convicções fundamentadas no que a palavra de Deus estabelece e mantê-las no nosso coração, porque vamos ser pressionados, vamos ser questionados, vamos ser desacreditados muitas das vezes, mas nenhuma destas circunstâncias, elas devem ter o poder de nos fracassar, fazer desanimar, voltar atrás, não continuar o importante e maravilhoso trabalho que Deus confiou a cada um de nós. E Paulo sabia em quem tinha crido, ele disse, eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia da manifestação do Senhor Jesus. Então a convicção que Paulo tinha era algo firme, que dava para se perceber no seu procedimento, nas suas reações, diante dos momentos mais difíceis que atravessou, as situações adversas, perigosas, mas em todas elas ele não perdeu o elo de contato com Deus e na comunhão com Deus, muitas delas ele suportou calado, mas venceu, porque ele tinha em si o fundamento, a convicção, a certeza de a quem ele estava servindo e que era poderoso para guardar não somente a ele, mas o depósito, para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nós também, nos nossos dias em que estamos atravessando, nós precisamos ter conhecimento daquilo que cremos. Muitas das vezes nós olhamos e observamos as pessoas e quando se pergunta a elas em que você crê, não, eu creio no Senhor, está tudo bem. Mas não consegue avaliar e expressar em palavras qual é o fundamento da fé. Quando o próprio apóstolo Pedro, ele também escrevendo aos irmãos dispersos, ele disse, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparado para responder com temor e mansidão a razão da esperança que há em vós. Ou seja, então nós precisamos ter fundamentos, princípios, convicções à luz da palavra de Deus e estarmos prontos para quando interrogados ou questionados, podermos dar uma resposta daquilo que cremos, daquilo que é o fundamento, os alicerces da nossa vida de fé com Deus. Paulo tinha este princípio, estava agora orientando a Timóteo para que ele continuasse no seu caminhar, mas que se fundamentasse nestes princípios que a palavra de Deus traz, porque ele iria enfrentar alguns obstáculos e dificuldades à frente. Mas se ele tivesse com a plena convicção do fundamento da palavra de Deus no seu coração, vivendo de acordo com a vontade do Senhor, ele teria palavras à altura para explicar, expressar quais são estas convicções que o mantém firme, resoluto, para que não vacile, não desanime, não volte atrás, não desista, mas que continue sempre servindo ao Senhor. Então, o que nós devemos crer, ter como garantia da nossa convicção? Em primeiro lugar, nós precisamos crer em Deus. A nossa fé, ela deve estar fundamentada em Deus. Crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque se não houver fé, não tem como aproximar-se diante de Deus. E crer que Deus é aquele que faz com que as coisas aconteçam à luz do seu poder e para o plano que ele tem estabelecido e o tempo que ele tem determinado para a realização de determinadas coisas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer em Deus. Cremos também no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que despojou-se da sua glória, veio à terra, assumiu a forma humana para realizar a obra da redenção, tendo-a concluído, ele voltou à presença do Pai com a glória que tinha antes que o mundo existisse. Nós cremos também no Espírito Santo, que é também Deus, está a serviço de Deus.
Quando o Senhor Jesus voltou para o Pai, Deus enviou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Então, Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo é a Trindade divina, que nós encontramos elementos na palavra de Deus, sempre os três estão agindo em acordo, em união, em harmonia. E isto é importante para que nós possamos crer no Senhor nosso Deus, que Ele é único, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Senhor quis fazer o homem formar a sua imagem, Ele não disse, vou fazer, mas Ele disse, façamos. Significa que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus veio e foi batizado nas águas do Rio Jordão, à medida em que ele entrou na água para que João o batizasse, diz-nos a palavra que veio do céu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. E quando ele estava sendo levado às águas, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Quando nós observamos o Senhor Jesus falando sobre a grande comissão, nós observamos que esta grande comissão começou com Deus o Pai, em realizar o seu plano e ter a sua atuação no período do Antigo Testamento. Quando Jesus veio, que é o período do Novo Testamento, a dispensação do Filho. E quando Jesus foi assunto ao céu, agora estamos na dispensação do Espírito Santo, que ele é aquele que guia, que instrui, que orienta, que unge, que separa, que revela, que mostra, que traz à luz. Esse é o trabalho importante que o Espírito Santo faz. Ele foi dado como consolador, ou seja, alguém chamado para ficar ao lado de outra pessoa com a intenção de ajudar. O trabalho do Espírito Santo na nossa vida é de nos ajudar a entender a vontade de Deus o Pai e do seu Filho Jesus e realizar a sua vontade. E para isso contamos com a ajuda e a orientação do Espírito Santo e a unção que ele confere para que o trabalho seja realizado dentro da orientação divina. Então nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo e cremos em Deus Pai. Com relação a Jesus, nós cremos na concepção dele, que foi sobrenatural, mas que o nascimento foi normal, natural, virginal, o nascimento virginal de Jesus. Então, estes fundamentos nós precisamos ter bem claro na nossa vida para não nos deixar levar por uma situação ou outra embaraçosa, mas precisamos ter isso como garantia na nossa vida. Nós cremos que a morte do Senhor Jesus, quando ele se entregou a favor da humanidade, foi uma morte expiatória, quer dizer, ele veio fazer a expiação, e a morte de Jesus tem vários sentidos. Ela foi expiatória, propiciatória, reconciliadora, foi a morte substituta. Então, nós encontramos uma morte vicária em nosso lugar. Então, quando nós passamos a crer nestes fundamentos, nós temos a certeza, quando questionado, interrogado por alguém, nós teremos a condição de revelar aquilo em que cremos à luz do que diz a palavra de Deus. Mas para isso é preciso ler, é preciso estudar, é preciso comparar a palavra de Deus para que estes fundamentos se estabeleçam no nosso coração. Uma vez eles estando lá, estamos seguros de que o nosso testemunho vai ser um testemunho verdadeiro, eficaz e que vai produzir resultados para que o nome do Senhor seja então glorificado. Nós também cremos na ressurreição corporal de Jesus. O mesmo Jesus que morreu foi o mesmo que ressuscitou.
não foi outro. Há uma teoria maligna que diz que um morreu e o outro apareceu como se tivesse ressuscitado. Não. Para Deus diz, o mesmo Jesus, o mesmo que morreu, ressuscitou, o mesmo que ressuscitou, foi assunto aos céus. E quando ele chegou nos céus, os anjos disseram, o mesmo Jesus que foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, sempre a palavra de Deus enfatiza, o mesmo Jesus. Não é outro, não é engano, não é uma mentira, não. É o mesmo Jesus. Então, nós cremos na ressurreição corporal de Jesus, bem como de todos os salvos. E todas as pessoas, porque todos haverão de ressuscitar. E haverá então a diferença, uns para a vida eterna, outros para desprezo e vergonha eterna. Ou seja, uns para a salvação e outros para a condenação. Mas isso tudo de acordo com a escolha que fizeram quando estavam em vida. Então é preciso que a gente creia desta forma. E precisamos crer também na necessidade absoluta do novo nascimento. Porque uma vez que estávamos no mundo de pecado, sendo escravizado, e fomos atraídos à salvação pelo Senhor Jesus Cristo, para nós sermos entronizados no Senhor Jesus, na igreja que ele edificou, na sua obra, no seu reino, é preciso nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então não pode ver e nem pode entrar. Então é preciso ter a experiência do novo nascimento. E esta experiência, ela é operada pelo Senhor Jesus, através da palavra e da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Então aí sim, nós somos nascidos de novo, nascidos do Espírito, nascidos para servir a Deus de acordo com o propósito e a vontade que ele tem estabelecido para cada um de nós. Mas é preciso que a gente tenha esta convicção, tenha este fundamento para identificar que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre aquele que é fiel a Jesus e aquele que não é. Porque as coisas nos nossos dias estão muito misturadas. E é preciso que os fiéis e verdadeiros servos de Deus, eles tenham consigo a confissão, ou seja, os fundamentos da fé bem destacados na vida, para que não sejam enganados ou igualados a outros que não estão servindo a Cristo. Então é preciso que a gente tenha estas convicções. E também precisamos crer que a salvação, ela foi prometida por Deus, realizada por Jesus e é aplicada na nossa vida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando ouvimos a pregação do Evangelho, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é um trabalho importante do Espírito Santo nos levar a Cristo para a salvação. E ele mesmo é que faz o convencimento na nossa vida. E à medida em que nós, então, somos convencidos pelo Espírito Santo, ele nos leva ao encontro pessoal com Jesus. Deste encontro, certamente resulta a salvação da nossa alma, o livramento da condenação, o desvio da perdição para a salvação. Somos levados à presença de Deus e desfrutamos com ele de paz, alegria e comunhão. E nós precisamos continuar tendo estes fundamentos bem seguros sobre a nossa vida. E o principal é observar também. Precisamos crer na existência do céu e do inferno, porque esses dois lugares reais, Jesus falou muito sobre eles. Jesus falou sobre o céu e quem vai para o céu. Jesus falou sobre o inferno e quem vai para o inferno. Então é preciso a gente crer nestes fundamentos que estão na palavra de Deus, e à medida em que vamos lendo, aqui, ali e acolá, vamos ter referências falando sobre esses dois pontos importantes e necessários para que tenhamos o conhecimento
e que a nossa decisão seja uma decisão ao lado de Jesus. Então, para isto se anuncia a salvação, para que a pessoa seja liberta da perdição. Anuncia Cristo, para que a pessoa seja liberta de Satanás. Anuncia, conforme observamos aqui, o céu, para que a pessoa não seja encaminhada para o inferno. Então, as coisas, elas funcionam desta forma. E por que existem dois lugares? Por conta da desobediência dos nossos primeiros pais. Então, criou-se o caminho alternativo que vai levar à condenação, mas tem o caminho certo e seguro, estabelecido por Deus desde o princípio, que leva à salvação. E é neste caminho que nós estamos. É neste caminho que você está. Então, você precisa saber em quem você tem crido. Ter esta plena convicção e confiança no seu coração, de que você crê em Deus, nosso Pai, em Jesus, o seu Filho, e no Espírito Santo, na palavra de Deus, nos recursos que ela traz a cada um de nós. Nós precisamos crer, porque quando alguém tiver em dúvida ou numa necessidade, nós precisaremos responder com mansidão a qualquer um a respeito da esperança que é em nós. E a esperança que é em nós, ela é alimentada pela palavra de Deus. Então, quando nós nos firmamos na palavra do Senhor, nós vamos ter estes fundamentos bem claros, bem distribuídos na nossa vida, e vamos saber a qualquer momento falar a respeito deles, para que as pessoas entendam e compreendam o caminho em que estão, e coloca-se diante delas a oportunidade de receber a Cristo como Senhor e como Salvador. Primeiro como Senhor, depois como Salvador. É o que ele é, Senhor e Salvador. Uma vez estando em Cristo, a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por bom preço e precisamos glorificar a Deus no nosso espírito e no nosso corpo, que pertencem agora a Deus, porque fomos comprados através da salvação por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele viveu todos os dias e anos da sua vida com essa expectativa, com os olhos voltados para frente, para o futuro, para o que estava por acontecer. E quando chegou ao fim da carreira, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então a vinda de Jesus é algo certo, seguro, real, que vai acontecer. E nós precisamos ter este fundamento de fé no nosso coração, crer na volta de Jesus, crer no nosso encontro com Ele, crer na ressurreição dos mortos, crer, como diz a palavra de Deus, em tudo quanto ela afirma. Este momento de crer, de convicções que vão se formando ao longo da nossa vida de fé, eles são para nós um sustentáculo. É como fundamentos firmes e removíveis que são estabelecidos para nos manter no caminho e na direção certa em que podemos estar, obedecendo a Deus e cumprindo a sua vontade. Porque se não tiver fundamentos, a pessoa fica solta e pode ser levada de um lado para o outro, de acordo com as circunstâncias, os vendavais, os terremotos que surgem na vida, e a pessoa pode perder o seu ponto de firmeza. Mas quem tem fundamentos à luz da palavra de Deus, firmados no seu coração, pode o vento soprar, a tempestade, o que vier, não vai tirá-lo daquele fundamento, daquela fidelidade, daquele temor diante da presença do Senhor, porque esta pessoa está bem instruída a respeito da palavra de Deus e está vivendo na expectativa
da volta gloriosa do Senhor. Então, este verdadeiro crente, ele tem esta crença firmada em Deus, esta crença firmada no Senhor Jesus Cristo e tudo que aconteceu na vida dele, do nascimento à sua morte, nós cremos conforme diz a Escritura. Porque Paulo, quando escreveu, ele disse: Cristo morreu, segundo a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então, tudo está contido na Escritura. É a palavra de Deus, viva, eficaz e poderosa. E é esta palavra que, entronizada no nosso coração, vai nos dar a segurança necessária para permanecermos em pé diante da presença do Senhor, servindo a Ele com alegria, com temor, com obediência, com sinceridade, para que não sejamos iludidos e enganados por teorias ou crenças em desacordo da palavra de Deus. O que mais acontece nos nossos dias é a difusão de crenças em valores relativos, substituindo os absolutos. Isso não traz resultado, porque é a inversão que a sociedade está promovendo, e isso está entrando em todos os lugares onde há convicções. Mas nós precisamos crer, à luz da palavra de Deus, de que toda esta convicção que nós temos na palavra do Senhor, ela é absoluta. Não existe uma segunda crença a respeito de um assunto que a palavra de Deus já definiu. Está ali, está claro. Então, é um fundamento absoluto, quer dizer, irremovível, que não se muda, que não se desfaz, que não se confunde com outras coisas, mas o fundamento, ele fica ali firme. Vem o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou no lugar firme, você está no lugar firme, nós estamos no lugar firme, porque os nossos pés estão sobre a rocha, e a rocha é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem adoramos, servimos, glorificamos e bendizemos o seu santo nome. Então é preciso que nós tenhamos esta convicção e poder dizer com segurança, porque eu sei em quem tenho crido. Numa outra oportunidade, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: "Cri, por isso falei". Então ele falou sobre aquilo que ele cria, as convicções, os fundamentos de fé que estavam entesourados no coração. Cri, por isso falei. Então é importante, e o próprio apóstolo escrevendo disse: a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, esta palavra que pregamos, que vivemos, ela deve se tornar também como fundamentos da nossa vida, fundamentos de fé, para crer no Senhor Jesus e em tudo quanto a palavra de Deus nos mostra, e estamos firmes e seguros para não sermos tirados da firmeza e confiança que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas que sigamos firmados nele, crendo nele, falando dele, glorificando-o e bendizendo em todo momento. E que o Senhor Deus, nosso Pai, possa continuar nos ajudando a nos manter firmes e fiéis até o fim, em temor e obediência, em sinceridade, pureza e verdade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.